Eu pensei em começar hoje a falar um pouco sobre a complexidade, né? Naquela teoria do Edgar Morin, Hum, de que as escolhas são complexas, as coisas mudam, né? E esse tipo de coisa que você propõe como vida, ele pretende muitas escolhas e às vezes muito complexas. uhum, Essa vida com leveza, ela precisa tirar alguma coisa, né? uhum. A leveza simboliza que você está tirando coisas de cima de você e deixando elas de lado, Sim, né? Não sei se você concorda com isso, sim, concordo, concordo. né? E o Edgar Morin fala que às vezes essas decisões são um pouco difíceis, Com certeza. que há uma complexidade na hora da decisão, Uhum, porque são muitos valores e eles não têm um valor assim, tipo, deixo três. Às vezes você fala assim, olha, eu abro mão de tudo, mas do meu chinelo havaiana que a minha mãe deu quando eu tinha 16 anos, não solto, entendeu? aham, E aí aham. pronto, e lá o capetinha vai exatamente em cima O seu chinelinho. do seu chinelo havaiano. Às vezes os cachorros ajudam a gente, comem o chinelo havaiana, né? Sim, é Mas, verdade. mas nem sempre a gente tem essa ajuda externa. E a gente não abre, né? A gente fica pegado a coisas e de repente Aham, vê que elas não são tão importantes assim. com certeza. Né? Então essa vida com mais leveza, ela passa por você, imagino, passe por você conseguir abrir mão um pouco daquelas coisas que você julga tão importantes, né? Sim. E que no fim passam-se os anos e elas estão jogadas num canto, né? Uhum. Criando as Então, teias. é, Ou não, né? então, pensei da gente trazer Ah, essa não, ideia do legal. Edgar Morin para falar, abrir um pouco tua fala. Bacana. É bem por aí mesmo, sabe, Marcelo? Então, o, essa, eu falo que o Tocando a Vida com Leveza é um lema de vida, né? Que eu fui vivenciando, né, na minha vida pessoal, né, sentindo essa necessidade de uma leveza por questões pessoais mesmo, né, porque a gente passa por tantas coisas na vida da gente, e perdas, né, de entes queridos, doenças, tantas coisas, né, que a gente passa, às vezes nem são coisas tão expressivas, mas mesmo assim tem um peso, porque cada um tem um ritmo, tem um jeito de lidar com as coisas da sua maneira, né, própria, né, e a gente tem Sim, que respeitar muito isso, né? E então eu vou trazendo isso da minha experiência de vida, mas conversando com as pessoas, com amigos, no trabalho, e as pessoas vão falando, poxa, mas isso é legal, essa atitude, né? Como eu sou, uma das coisas que me ajudam muito, que me auxiliam muito nesse caminho, é a questão da espiritualidade, da fé, que são próprias minhas, né? Mas eu trago uma experiência, porque eu sou, aqui em São Paulo, eu participo do grupo de oblatos beneditinos, né? Então, eu sou oblata beneditina no Mosteiro de São Bento, daqui de São Paulo, né? É como se fosse ordem terceira, mas em relação aos beneditinos, né? São Bento, né? São Bento de Núrcia e tal. E a gente os oblatos são leigos que estão ali, né? Tem a sua vida cotidiana, né? Trabalho, filho, escola, tudo isso. Mas nós estamos sob a espiritualidade da regra de São Bento, né? E São Bento, na sua regra, ele fala muito da questão do exemplo, né?
fala tudo isso. E eu fui aprendendo muito com isso. Já tenho 20 anos que eu faço parte da comunidade, a meditação cristã também me ajudou muito nesse processo. E tudo isso foi se construindo, né? E há 8 anos eu fiquei um período nos Estados Unidos, fiz um período sabático lá de 6 meses. E isso foi ficando mais forte, né? Quer dizer, o que eu precisava para viver lá? Né? O que eu precisava realmente, né? Então isso tudo foi uma construção, dia a dia, né? Um dia de cada vez, o que eu preciso para mim, mas as leituras, a filosofia, né? Foram fazendo com que eu refletisse sobre essa questão da leveza, né? Eu tenho como formação, eu sou musicoterapeuta, né? Eu tenho formação em musicoterapia, depois fiz uma especialização em biblioterapia, fiz a filosofia, né? Ainda falta o TCC, que eu estou trabalhando, mas tudo assim, tranquilo, cada um no seu ritmo, né? Mas essa questão da leveza é muito importante na minha vida. Eu falo de mim e eu percebo que as pessoas têm uma necessidade disso. Mas, às vezes, o que é leve para um, né, não é leve para o outro. Então, eu acho que você tem que achar o seu ponto, né, o ponto do teu equilíbrio aí. O que é? Este ano, né, eu lancei um podcast, né, Tocando a Vida com Leveza. E eu estou no 8º episódio. Toda semana eu coloco um episódio no ar, é uma coisa muito rápida, tal, mas eu falo do tema. Então, eu já trabalhei o tema da organização, o tema do desapego, que eu acho que é isso que, né, como você falou do Mohan e tal, que tem, a gente precisa ver qual é o ponto que a gente precisa chegar para ter um desapego na vida. Porque tudo bem, isso que você falou, que nem do chinelo lá, né? Mas foi o chinelo. Isso tem um valor muito importante para você, então eu acho que é importante você preservar, né? Claro que você não vai... tem gente que tem os problemas de acumulação, né, muito grande, né? Mas, assim, às vezes aquilo, eu também tenho lá, sabe, um objeto, alguma coisa que me traz alegria, né? Tem uma organizadora aí que está famosa, né? A Marie Kondo, né? Que ela fala que a gente tem que ter uma alegria com as coisas que a gente tem, né? Então, o livro que você tem, que nem eu tenho apego aos livros, eu gosto demais de livros, já me desapeguei de muitos, mas ainda tenho aqueles meus, né, de trabalho, de preferência. Você tem as coisas, né? E eu vou um pouquinho mais além na questão do que a gente está apegado também em comportamentos, né? Não só objetos, não só coisas materiais, mas no teu comportamento, nos teus hábitos, nas tuas preocupações, né? Então, eu acho que a gente precisa, nós estamos vivendo num mundo que está pesado. A gente está passando um momento aí de pandemia, todo mundo tem as incertezas, né? Não sabe quando isso vai acabar, se vai acabar, vão vir outras pandemias, se a gente lê aí, eu tenho lido bastante coisa, vão vir outras, como já vieram, né? E superamos, né? Então, eu acho que como é que a gente lida com tudo isso? Então, eu acho que a gente tem que colocar, assim, eu acho que a pessoa que trata isso de uma forma mais leve, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai enfrentar de uma maneira melhor todos os percalços da vida. É fácil? Não. É impossível? Também não. Mas tudo depende da disposição que a pessoa tem, né, de levar a vida mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, que estava vendo agora, estava ouvindo um show da Fernanda Takai, e ela estava falando que os avós dela vieram lá no navio aquele, não sei que, Maru,
que é o primeiro navio, né? No segundo navio, na verdade. E ela falou assim que admira muito os pais, assim, os avós, como vieram sem nada, né? Eles só tinham eles mesmos e só tinham um ao outro. Sim. E tinha um país para desbravar, né? Eu tive isso também, né, na família, né? Que meus avós poloneses, né, os meus avós paternos, também vieram assim, vieram sem nada, vieram desbravar mesmo, né? Então, eu acho que a gente se apegou muito, eu acho que a gente está vivendo numa sociedade que fica colocando muita questão do consumo, né? Um consumo voraz. É bom, eu acho que é legal você ter as coisas, mas o que realmente é importante, né? O que é importante? Você passar por cima de tudo e de todos para você ter coisas, né? Nós não estamos mais vivendo no momento de ser, né? A preocupação é ter. Como é que fica o ser humano, né? A gente não é ter humano, a gente é ser humano, né? Então, Sim. como é que fica isso, né? Como é que você vai lidando de uma forma mais profunda com essa busca do teu resgate do seu ser, né? Mesmo as pessoas mais simples, mesmo as pessoas que estão envolvidas com essa coisa da grana, de tal, né? Quer dizer, como é que a gente vai trabalhar isso, né, na sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que né, falando um pouquinho mais sobre essa questão do desapego, né, eu acho que olha, uma das coisas que eu acho que nos ajuda muito, nos auxilia nesse processo, realmente, eu acho que você pensar nos seus antepassados, como foram as chegadas, né? Como é que foi o viver, né? Não que fala assim, não, eu quero viver como era antes. Não, a gente está vivendo o momento de hoje, e hoje tem muitas coisas boas, né? E a gente tem que viver o momento de hoje. Não, aquela coisa do saudosismo, mas era melhor naquela época, né? Também eu acho que não é por aí. Eu tenho um amigo que diz que esse negócio de falar que o tempo de antes era melhor é só uma questão de idade. Pois é, com certeza. A idade vai aumentando e a gente vai falando que não é época de antes era melhor. Mas não eu também acredito que seja isso, mas eu acho que assim, eu acho que o melhor momento para viver é o agora. O que foi, né? É um desapego também. Claro que você tem as experiências, você traz né, as coisas boas que a gente aprendeu, os aprendizados, né? Eu acho que assim, aprender, você tem essa vontade de aprender, está sempre renovando, né? Isso é importante para a gente. Mas a gente, o momento é agora, né? O que eu tenho para hoje, né? É isso. Então eu vou fazer o melhor que eu posso neste momento, nesse dia, e aí isso vai fazendo que você tenha uma vida mais leve. Uma ferramenta que eu percebo assim, que não só em várias religiões, e não só em religiões também, mas em questões científicas hoje, a meditação, né? O silêncio, você buscar momentos de interiorização, né? Sejam ligados a alguma tradição religiosa ou não, né? São importantes para que você se coloque nesse momento, neste aqui e agora, né? Então faz com que isso, porque quando você vive o aqui e agora, você tem uma coisa mais leve. Claro, as preocupações estão aí, mas você vai ver o que eu posso fazer neste momento, né? De uma certa, não digo assim com frieza, né? Eu tenho uma linha de terapia que eu gosto muito, que é do Albert Ellis, que é a terapia racional emotiva, que você usa tanto a emoção quanto a razão, né? Assim, em linhas gerais, né? É mais profundo que isso,
mas é você avaliar aquela situação, o que você está sentindo com aquela situação e qual a solução racional que você pode dar para aquele momento, né? Sem dramas, né? Sem dramatizações ou sem depressões, né? É o que é. Tá, é isso. Eu tenho que pagar essa conta, eu não tenho dinheiro para isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com o meu credor, eu vou parcelar, eu tenho condição disso, mas assim, cara, não, oh meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta hoje, eu não sei de onde tirar, briga com a mulher, com o marido, com o filho, com não sei o que, faz aquela coisa, as projeções, né, que a gente estava conversando um pouco antes aí, né? Então pronto, estoura, aí a coisa, daí o cara tem um infarto, ou a mulher, enfim, né, fica doente, então eu acho que assim, a gente precisa buscar, e eu acho que assim, os momentos de silenciamento pessoal auxiliam, né, barbaramente com essa questão da gente estar no aqui e agora, né? E aí você vai trabalhando, porque olha, pensa bem, assim, quando você está parado, né, faz a experiência ali, não sei se vocês têm alguma prática de silenciamento, de meditação, né? Mas pense, você está ali, né? Eu tenho só a prática de ter dívida e falar assim, não tem para pagar para todo mundo. Então, mas ó, pensa bem assim, né? Ó, senta ali, você fica lá 10 minutinhos, você para, respira, inspira, claro que vão vir todas as contas na sua cabeça, vão vir tudo, vai vir, mas aí você vai desapegando, porque cada vez que ela vem, né, que vem um pensamento, você volta para a respiração, ou para uma palavra sagrada, ou para um mantra, e isso vai quebrando o teu pensamento, todo momento, né? Você vai se fortalecendo, você vai limpando, isso já é cientificamente comprovado, tem vários assim, estudos na Unifesp que trabalha com isso, né? O Einstein, né, tem feito trabalhos incríveis com a questão da meditação, bem científico mesmo. Então você vai quebrando, e o que acontece? Você vai limpando e a tua mente vai ficando mais clara e vai fazendo com que você tenha um clareamento daquilo que você precisa fazer, né? E assim, eu vou mais a fundo, né? Porque assim, como eu tenho, eu sigo, né, como eu falei para vocês, a tradição católica beneditina, então tem essa questão da fé, né? Então eu me religo com o meu ser superior e tenho todo, né, uma coisa que vai fazendo que as coisas vão se resolvendo. Não é no meu tempo, né? Não é o meu tempo. E é um tempo que é próprio, né, desse universo, né? E que a gente precisa estar atento a esse tempo que é totalmente fora disso que a gente vive, né? Dessa loucura tem que ser agora, tem que resolver agora, o tempo está passando muito rápido, ou o tempo está passando devagar, sabe? Você tem que entrar você está entrando em outro, é muito sutil, né? Mas você acaba entrando num outro momento, né? É como se tivesse um outro tempo. Tem um livro que eu gosto muito, que fala muito sobre a questão do tempo, é um livro de literatura fantástica, assim, né? Do Momo, chama Momo, que é do Michael Ende, que é muito bacana para a gente pensar isso, sabe? E tem tantos filmes, tantas coisas que mostram para a gente, né, sobre para a gente pensar sobre o tempo, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, e a gente está pegado ao tempo do relógio. E isso faz com que a gente se atropele, né? Claro que a gente tem compromissos, a gente precisa cumprir prazos, mas tudo a gente precisa estar aqui agora para que a gente possa realmente cumprir isso, possa
E a solicitação, e como é que a gente está lidando com esse mundo que solicita da gente o tempo todo muita coisa, é rede social, é live, é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu nunca vi, que nem nessa pandemia, eu falei, gente do céu, eu falei, não dou conta. Todo dia tem 5 lives de amigos meus que estão, 5, 6, sei lá. Ai, você vê minha live, participa, blá, blá, blá. Falei, calma, gente, peraí, né? Por que a gente também está tão querendo se mostrar? Claro que é importante, não estou dizendo que não seja importante, mas qual é essa necessidade? Essa falta de fôlego, né? Eu acho que a pandemia veio para a gente também parar e pensar, né? Claro que não vai, o pessoal fala, né? O novo normal vai ser diferente, vai ter tudo diferente. Não é assim, não vai ser diferente, mas você pode estar tendo uma atitude diferente para você e que isso vai refletir na sua vida e naquela que está à sua volta mais imediata e até, né, não, até mais profundamente, para que as coisas mudem um pouco, né? A gente está assim depredando o mundo com essa nossa querência de vivência, de velocidade. A gente está e vai, e os bens, né? O meio ambiente, se a gente pensar e vai extraindo coisa, vai extraindo coisa das pessoas. Eu não sei, a gente tem que. Isso estou colocando aqui para a gente refletir tudo isso junto. Eu tenho 2 colaborações para fazer nisso. Uma é aquela Lucelena da Nova Acrópole, não sei se você conhece ela. Sim. É uma escola de filosofia. Falar. Sim. Então, ela sempre fala de uma coisa, por exemplo, que a gente faz as coisas, por exemplo, se você faz um suco de laranja, o que você faz com a casca? Você joga fora a casca, né? Tem gente que quer fazer o suco e quer guardar a casca também. E fica carregando aquela casca pelo mundo, assim, querendo. Fui eu que fiz. Veja quantas laranjas eu gastei para fazer o suco, né? Como se. E a gente tem esse mau hábito, né? Então, uma dessas é isso. Outra coisa que eu gostei de ouvir do Michael Ende, eu só conheço dele a História Sem Fim. Que é um livro que eu adorei, assim, legal, eu já li umas 3 vezes e cada vez eu tenho uma surpresa diferente com ele. É que nem Grande Sertão Veredas, assim, a gente lê e fala, puxa vida, peraí, tem uma história que ele conta aqui no meio que eu não tinha visto na outra vez. Isso. Né? Então é interessante a gente pensar nesse espaço vazio, né? Entre os planetas há espaço vazio, mas é ali que a gente sabe onde estão os planetas, né? E se você olhar com a luneta para o céu, e se você conseguir apontar diretamente para um espaço vazio, você vai ver que lá tem uma galáxia, né, com 300 milhões de planetas e que você nunca teve visão deles porque a luz deles não chegou aqui ainda, né? E diante dessa grandiosidade, a nossa pequenez, né? Não sei se a Maria Cristina lembra dos retiros que a gente fazia, que contava aquela história do homem com o jarro, né? Que o cara vai conversar com Deus. Eu não lembro. Como? É que ele vai para a montanha levar um presente para Deus e ele leva dentro de um jarro cheio de pedras preciosas e fica na frente dele. E Deus não dá atenção para ele, né? Ele fala, pô Deus, mas eu tô te trazendo o meu jarro mais precioso, com as pedras mais preciosas, né? E aí Deus fala para ele, não, mas eu não tô vendo você, eu só tô vendo o jarro, né? Aí ele sai de perto e fala, na verdade o que eu queria encontrar com você, o jarro não me interessa, né?
E isso é uma realidade do nosso ser. Às vezes a gente coloca. Eu acho até que a gente faz isso, né? A gente muitas vezes se apresenta e antes de você falar que você é filho de alguém, você vai falar, não, eu sou escritor, ou eu sou geneticista, ou eu sou... Entendeu? Você se qualifica apenas pelas coisas que você já passou e não pelo que você está tentando conquistar, né? Eu sou um buscador, nunca vi ninguém um buscador de alegria, nunca vi ninguém se apresentando assim para mim, entendeu? Verdade. Um buscador de felicidade, uma pessoa que quer viver além das alegrias da humanidade, né? Então essa é um pouco a visão que eu tenho disso tudo, né? E acho que essa coisa de viver com leveza, né? Santo Inácio também nos apresenta através do discernimento espiritual, né? Sim. E a gente vai tirando as coisas e vai percebendo daquelas coisas todas que a gente tem diante de nós, qual é que dá sentido à nossa vida, né? Não, nossa, fantástico você também falar do Santo Inácio, é bem isso também, né? Com os exercícios espirituais, né? No fundo é isso que ele faz. Também é. Isso está em todas, né? Em todas nas tradições religiosas, né? Muito legal. Se você faz um primeiro momento, que é a primeira semana, onde você vai escolher entre o bem e o mal. Mas não são todas as nossas escolhas que você não vai escolher pelo mal, você vai escolher pelo bem. Se você escolhe pelo mal, você já fica nesse meio do caminho e vai embora, né? Mas se você escolhe e tem clareza de que você escolheu pelo bem, você vai perceber que na sua vida tem entre o bem e o melhor. Isso. Né? Até quando você arruma um armário, é assim, né? Né? Você tem um lugar bom, né? Mas essas camisetas aqui eu posso deixar. Qual é o melhor lugar para ela, né? Qual é o melhor lugar para isso? Qual é o melhor lugar para aquilo? E isso passa um pouco dentro do nosso estilo de vida. Sim, com certeza. Ou vou colocar uma coisa só porque é de marca na frente, para que todos vejam quando abrir o armário. E lá atrás fica tudo socado, aquelas camisetas que a gente... Camiseta de candidato que usa para dormir, essas coisas. Né? Mas bem isso a gente é capaz de se livrar, né? É verdade, Não sei se a Cristina queria falar alguma coisa. Que a gente também já vai... Aqui. Não, eu ia falar que eu tô ouvindo, tô adorando, adorei a fala da Sandra e é algo que eu busco também, né? Para minha vida, essa perspectiva de leveza. E assim, eu não sei. Ela vai falando e eu fico pensando aqui, né? Que essa coisa, o que vocês estavam falando, para mim, leveza remete a escolher e escolher o que é essencial. Enquanto ela estava falando, eu fiquei pensando que para os mais velhos talvez isso seja mais fácil do que para os mais novos, né? Não sei. Estava pensando aqui alto. Acho que com a caminhada a gente vai buscando, com o passar dos anos, essa leveza, esse despojamento, né? Então, isso é uma coisa muito legal desse livro, A História Sem Fim, é o quanto ele vai se desapegando, né? Na verdade, ele entra, é um menino... Você já leu esse livro? Sim, tem o filme também, né? Mas eu já li o livro, sim. O filme é a mesma coisa, é bem diferente. O filme termina no meio do livro. Né? Não sei se a Maria Cristina leu, eu sei que o Inácio leu, porque eu dei para ele. Então ele começa super sem confiança, é só um garoto gordinho, meio envergonhado da vida, e ele começa a ler o livro, começa a se empolgar com as aventuras do livro, e aí tem um momento em que ele descobre que ele tem que entrar no livro para poder salvar o mundo, porque o mundo de fantasia estava
sendo vítima do nada, porque ninguém mais acreditava em fantasia, né? E estava sendo comido pelo nada. Então ele tem que entrar, e é legal o processo que ele faz, porque de um menino sem confiança, ele passa a ser um salvador de um mundo, né? E aí ele passa todo um processo para que ele deixe de ser esse salvador do mundo, né? Porque cada coisa que ele faz para ajudar fantasia, ele perde um pouco das memórias de si mesmo, né? Inclusive tem um lugar lá onde ficam, no último capítulo, tem um lugar onde ficam os imperadores outros, que ele foi imperador também. Os imperadores que não abriram mão do seu poder para ficar em fantasia, não. Ele tinha que sair de fantasia para viver a alegria fora de fantasia. Porque os que ficam dentro de fantasia já são incapazes de pronunciar uma palavra ou letras conjuntas, porque eles esqueceram de tudo, de quem eles são, de quem eles eram e qual é o motivo deles estarem ali. Então a fantasia passa a ser um mundo de palavras soltas, né? Mas essa é a motivação dele que ele encontra para sair, né? E conseguir, com muita luta, retomar a vida dele de menino. Então, dando sentido novo a todas as coisas pelas quais ele passou na vida, inclusive dele ser meio bola murcha e tal. Então, tudo isso teve que ser reconstruído a partir do processo que o livro propõe. O livro não é um livro doutrinal, mas é muito bonito a caminhada dele, né? E ele, inclusive, tem esse questionamento no final. Quando ele vê os imperadores que não abriram mão do poder, ele fala, puxa vida, então não posso ficar em fantasia, né? Mas eu acho que tem, assim mesmo, tem alguns que não, eu prefiro, eu sou tão atrapalhado na minha vida lá fora que eu prefiro ficar aqui um pouquinho mais, né? Mas é importante isso, né? Muito bacana essa história, né? A gente pode trazer para a vida da gente mesmo, né? Como sempre os livros vão nos ajudando. Esse foi o primeiro livro que eu dei pro Inácio. Olha que legal, muito bom. É muito bom. Mas leia depois o Momo, é muito bacana também. Faz questão do tempo. Depois eu mando a foto da capa para você. Tá. É porque o Momo o tempo é uma questão que nem é muito complicada na filosofia, né? Sim, com certeza. Até você vê lá aquele Santo Agostinho, ele fala assim, bom, vamos falar sobre o tempo. E a conclusão que eu cheguei depois de muitos anos é que é impossível explicar o tempo. O tempo é uma coisa que eu sei o que é, mas se eu tiver que explicar, eu não sei explicar. É bem por aí mesmo. Então, mas que legal, Cristina, né, Maria Cristina aí, né, pela sua fala aí também, né, e é uma coisa para a gente refletir mesmo. Eu só queria, uma coisa que você falou, né, dos espaços vazios, né, do espaço vazio, que é no vazio que a gente consegue enxergar os planetas, né, é isso que a gente precisa. E eu queria trazer um pouquinho também como um exemplo da música, né, a importância das pausas, né, que seria esse silêncio, né, esse, entre aspas, vazio, né, na música. Porque se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse essas pausas, seria ruído constante, né? Sim. Então, como é que a gente está fazendo na vida da gente também? Eu faço uma analogia com a vida da gente, né? Quer dizer, essa nossa vida, se nós não fizermos pausas também, nós vamos estar em constante ruído na nossa vida,
E isso interfere em tudo, né? No tempo, nas relações, em tudo, né? Então, a necessidade de uma pausa. Cada um vai achar ali como ele vai fazer essa pausa, né? Mas a importância de a gente ter a consciência da necessidade dessa pausa, que é ela que vai fazer com que a gente vai propiciar, né, que nós tenhamos uma leveza a mais na vida, né? Porque se a gente continuar no meio do ruído total, né, tudo perturba, tudo, né? Tem que ser lá que nem Santa Teresa, né, que fala nada te turbe, né? A gente tem que pensar nisso, né? Porque aí a gente vai realmente mudando. É um processo, é difícil, não, como eu falei, não é fácil, mas eu acho que é um dia a dia, né? Acho que a gente podia ir terminando também, não sei se... Você que manda então, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem, assim, alguma coisa que você acha importante, que você queria destacar do que você falou. Eu acho que assim, que eu acho importante é as pessoas acharem o seu momento de pausa, né? No seu dia a dia, em meio às dificuldades, para que realmente a gente possa ter uma qualidade de vida melhor com essa. Isso vai propiciar que a gente siga mesmo, né, tocando a vida com leveza, né? Porque se a gente não tiver a consciência de tudo isso, a gente acaba se perdendo e acaba sendo mais um no meio de tanta confusão, né? De tanto ruído, mais um barulho. Então é isso. Acho que foi boa a nossa conversa. Nossa, gostei bastante, agradeço muito aí, Marcelo, né? A vocês aí pela disponibilidade e estou aqui à disposição para a gente conversar mais, né? Só falar uma coisa muito engraçada. Você estava falando de sobrinho, eu lembrei da minha filha. Já também mãe, já sou vó, graças a Deus. Né? Aí ela falava assim, aquele momento de vida, né, que a gente está, filho pequeno, empresa, trabalho, sua família, aquela coisa toda. Daí eu falando assim para minha filha, assim, ai, filha, vai logo, não sei o que eu estou em cima da hora. Ela vira para mim, ela tinha uns 6 aninhos, ela, você está em cima da hora? Então pisa nela. É isso mesmo. Acho que a gente tem que fazer isso, pisar em cima da hora mesmo. Quase sempre os nossos filhos acalmam com as nossas justificativas. Sim, com certeza. Mas muito obrigada aí, viu, Marcela, a todos aí, né? Legal, bacana. E quem quiser também escutar lá o Tocando a Vida com Leveza também, fica à vontade, que a gente está falando de vários assuntos, né? Vários temas relativos a isso que a gente conversou aí. São curtinhos, máximos de 10 minutinhos, né? O primeiro que o Marcelo disponibilizou, eu já ouvi. Eu gostei muito. Legal. Vou continuar acompanhando. Obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigada e comente, fale, por favor, que a gente quero que as pessoas, né, que a gente puder trocar e contribuir um com o outro, é isso que é o mais importante da vida da gente, né? Legal, obrigada. Ok. Então tá. Então um abraço. Valeu, Marcelo. Você também. E até a próxima. Tá, manda um abraço para a Vanina, Inácio, Maria Cristina, obrigada aí também. Abraços para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até, tchau, tchau.